Gabigol é um grande problema para o Brasil. Gabigol é um grande problema para a sociedade brasileira. Se você não gosta de futebol, pode continuar no vídeo. Esse vídeo não é exatamente sobre futebol, eu vou explicar no decorrer dele. O Gabigol hoje é um problema gigantesco pela influência que ele é para vários jovens, para várias crianças e pelo comportamento péssimo do brasileiro enquanto profissional, enquanto atleta, em empresas, em instituições, no mercado financeiro e etc. Isso causa uma influência péssima pra gente no exterior. Vamos trocar essa ideia nesse vídeo. Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Brock, esse aqui é o canal Marcelo Brock. Antes de começar esse vídeo, claro, se gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Se tiver alguma coisa para acrescentar, pode deixar nos comentários que eu leio todos com o maior carinho. E não esquece de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante no meu trabalho. Então, se você assiste os vídeos e gosta, não deixa de dar essa moral aí. É só clicar aqui embaixo para se inscrever. Eu vou tentar contextualizar aqui para quem não entende de futebol, para quem não acompanha, ou quem não é flamenguista e não entende muito bem as circunstâncias, só para você poder entender e depois eu vou chegar onde eu quero chegar. O Gabigol se tornou a figura mais popular dentro do Flamengo, que por consequência também é o time mais popular do Brasil e da América do Sul. Logo, ele acaba tendo um nível de exposição e de influência muito grande, principalmente nas torcidas, em quem gosta de futebol e quem é mais jovem, adolescentes e crianças, dentro do Brasil e dentro da América Latina. O Gabigol acabou atingindo essa popularidade toda não porque ele é um grande craque, ele é um grande jogador, muito pelo contrário, ele é um jogador que não era a referência técnica nem qualificação em 2019, quando ele chegou no Flamengo, nem hoje, que ele tá mal pra caramba e nem consegue ser titular, nem é um dos jogadores que está jogando de fato. O Gabigol acabou se tornando extremamente popular porque ele tem uma função que é muito popular no futebol, que é a função de fazer gol, de dar o último toque na bola, de empurrar a bola para dentro. Um time de futebol tem 11 jogadores. O 11º tem essa função por essência, que é de empurrar a bola para dentro do gol, que é um momento de euforia, de alegria dentro de futebol, de comemoração, né? Então ele acabou se tornando muito popular, porque o Flamengo é um time muito popular e que conquistou muitos títulos nos últimos anos pelo poder financeiro que o Flamengo tem no momento. E juntando isso à gigantesca torcida que o Flamengo tem, isso aqui eu não tô falando porque eu sou flamenguista para defender meu time, isso aqui é um fato. O Flamengo é o time mais popular do Brasil e da América Latina, então tudo no Flamengo repercute muito mais do que nos outros clubes. O Gabriel se tornou extremamente popular, fazendo gols em vários títulos, Flamengo sendo campeão, chamando atenção, mesmo sem ser um exemplo de atleta ou ser um exemplo de jogador, de técnica ou de habilidade. Ele não é nenhum craque, nem nunca foi, mas se tornou extremamente popular. No decorrer do tempo, essa popularidade foi pegando o Gabigol e transformando ele numa pessoa horrorosa. Ele já era uma pessoa que tinha algum senso de moral, de ética, de caráter um pouco duvidoso. E no decorrer do tempo, com essa popularidade, a cabeça dele foi subindo, subindo, ele foi se tornando cada vez mais babaca, cada vez mais escroto, ao ponto que hoje ele é, inclusive, uma péssima influência cultural para crianças, para jovens, para quem gosta de futebol, para as torcidas, para tudo. Não só no Brasil, como na América Latina como um todo. Ele também contribuiu à péssima visão que europeus e americanos têm sobre nós brasileiros, profissionalmente falando. Grande parte dos treinadores em vários esportes, não só no futebol, mas principalmente no futebol, porque o futebol é o esporte que mais exporta brasileiro para a Europa e para os Estados Unidos, porque aqui se criam muitos atletas habilidosos, técnicos em futebol, assim como o próprio Gabriel, que ele foi contratado, ainda bem novo, para a Europa para jogar no Inter de Milão. Lá ele não conseguiu jogar, ele não conseguiu se afirmar e o Inter acabou desistindo dele e emprestou ele para o Benfica de Portugal. Já no Benfica, ele teve um comportamento péssimo, ele não foi bem, ele não soube lidar com aquela situação, não soube se esforçar e deu chilique, irritou todo mundo ali, os jogadores, o treinador, o clube como um todo, e ele foi expulso ali do Benfica. Depois disso, não teve jeito, ele teve que retornar ao Brasil. Retornando ao Brasil, ele acabou caindo, né, depois de um tempo naquele time de 2019 do Flamengo, que foi campeão, que jogava um futebol muito bonito, acredito que um dos futebols mais bonitos de se ver das últimas décadas aqui no Brasil. E ele, por ter aquela função que eu falei de fazer gol, se tornou extremamente popular. Naquele momento ele ainda estava ok, quando ele volta da Europa ele ainda está um pouco mais pé no chão, mais realista, mas com o tempo a cabeça foi subindo, foi subindo, foi subindo e ele se tornou um completo babaca. Ele começou a se associar no Rio de Janeiro com pessoas de índole moral péssimas, como a galera do trap aí, a galera que faz alguns raps de apologia ao crime organizado,
à prostituição, à ostentação, a consumo de drogas, enfim, a um comportamento completamente tosco, para poder ser mais claro, umas músicas horrorosas. O Gabigol ele chegou inclusive a se lançar como artista, auto-intitulado Lil Gabi. Ele lançou até 2 músicas, músicas que tem frases dentro da música como: eu tô aqui tomando um uísque com a safada, fumando uma planta da importada. Eu jogo dinheiro pra ela mexer a bunda. Eu brilho pra ostentar. Eu jogo pra caramba e meu dinheiro não acaba. Fazendo apologia à bebida, à prostituição, a jogo, a uma ostentação patética, comportamento completamente infantil e desvirtuoso, como a gente sabe. E ele lançou essa música, com toda a popularidade que ele tem, essa música rodou bastante, por mais que ela seja um cocô. Infelizmente, ele tem uma influência muito grande sobre crianças, sobre jovens e tudo mais. E não só isso, o comportamento dele insubordinado e desrespeitoso com todos é um comportamento péssimo. Péssimo, porque ele é extremamente popular, ele tá na mídia o tempo todo, ele tem acesso a dinheiro, ele tem acesso a mulheres, mas a mensagem que ele passa é a mensagem de ser um retardado, de não construir virtude nenhuma. O Gabriel, ele não foi bem quisto na maioria dos clubes que ele passou. Ele sai do Inter de Milão mal visto e as pessoas não simpatizam com ele. Ele sai do Benfica mal visto e as pessoas não simpatizam com ele depois do chilique que ele deu. Ele sai do Santos mal visto e a torcida do Santos não admira ele, não tem carinho, né, respeito por ele. E agora ele sai do Flamengo também com uma péssima imagem, deixando os patrocinadores do Flamengo chateados, deixando os dirigentes do Flamengo chateados, deixando os companheiros e a comissão técnica e o treinador chateado, deixando a torcida chateada. Então, é um cara que por onde ele passou, ele saiu e deixou uma péssima trajetória. E o Gabriel, ele não é o primeiro. Infelizmente, ele não vai ser o único atleta brasileiro a ter esse tipo de comportamento. Infelizmente, muitos treinadores na Europa, inclusive o Luís van Gaal, se eu não me engano, que já foi ele é um holandês que treinou o Barcelona e vários clubes gigantes da Europa. Ele afirmava que não gostava de ter nenhum atleta brasileiro no time dele e que ele não gostaria de treinar. Inclusive, ele barrava atletas brasileiros, jogadores brasileiros que estavam nos times que ele treinava, porque ele falava que os atletas e jogadores brasileiros não eram responsáveis, não eram respeitosos, não eram disciplinados e que ainda afetavam todo o ambiente com o comportamento que eles tinham. Coisa que não é mentira. Isso a gente viu acontecer várias vezes em vários times da Europa. Por exemplo, com o comportamento do Romário, comportamento do Edmundo, comportamento do Adriano, comportamento do Robinho, comportamento do Ronaldinho Gaúcho. A gente pode citar até algumas barbaridades depois que surgiram, por exemplo, como Daniel Alves. Então, assim, é claro que eu sei que existem algumas exceções extremamente virtuosas e admiráveis. A gente pode pegar o Kaká como um grande exemplo, a gente pode pegar o Rivaldo como um bom exemplo, a gente pode pegar o Zico como um grande exemplo, a gente pode pegar agora o Diego Ribas como um bom exemplo também, a gente pode pegar o Zé Roberto, enfim, tem bons exemplos, mas infelizmente a grande maioria dos craques como o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, tiveram péssimos comportamentos no exterior. Isso criou uma fama para o brasileiro no exterior. Hoje qualquer atleta brasileiro que vai jogar no exterior, seja vôlei, futebol, qualquer porra, o futebol acabou impactando muito, porque o futebol é muito popular aqui. Então, obviamente, a gente cria muitos atletas. Só que os atletas, quando eles ascendem, eles não conseguem desenvolver o potencial deles. Se você pegar Cristiano Ronaldo, por exemplo, Messi e Neymar, ambos estão no mesmo nível de qualidade técnica. Agora, o Neymar, ele tinha um potencial maior do que o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo foi muito além do que o Neymar. E continua indo. O Cristiano Ronaldo, quase 40 anos, e o Messi com quase 40 anos, eles estão em clubes, continuam a ser respeitados, admirados, bem-quistos e produzir, e inspirar. Simplesmente por uma questão comportamental. A questão comportamental do Neymar é uma questão comportamental péssima. O brasileiro ele não quer se comprometer com o trabalho. O brasileiro ele não quer ser responsável. Ele não quer dar exemplo. Ele não quer arcar com os ônus do benefício que ele está tendo. Se você vira um atleta multimilionário, o seu nível de responsabilidade passa a ser muito alto. Enquanto você tem atletas como Cristiano Ronaldo, que são a estrela do time, são o jogador mais importante, ele tem um comportamento de ser o primeiro a chegar, de ser o último a sair, de assumir responsabilidade, de entender que ele é um exemplo, de cobrar dos outros jogadores. Enquanto você tem ele tendo esse tipo de ação por ele ser o principal jogador, você vê os atletas brasileiros que se tornam populares, como o Neymar, como o Gabigol aqui no Brasil, dadas as devidas proporções, né? Eu falo o Gabigol pelo impacto que ele tem aqui dentro do Brasil, o Neymar ele tem um impacto mundial, né? Quanto mais eles vão se tornando importantes e populares, menos eles querem fazer, menos responsabilidades eles querem assumir, menos eles querem inspirar e servir de exemplo para as outras pessoas, mas eles vão tendo comportamentos imbecis, eles vão sendo irresponsáveis. Eles começam a se preocupar com bebida, com mulheres, com festas, com drogas, com ostentação.
cada vez menos eles conseguem produzir ali enquanto jogadores. Cada vez menos eles conseguem inspirar como atletas, eles conseguem ser relevantes dentro dos clubes que eles estão. E a carreira dos jogadores brasileiros, ela entra num ciclo de declínio muito antes de jogadores europeus, justamente pela essa falta de cabeça, de maturidade que o brasileiro tem. Isso é muito triste. O Gabigol representa tudo isso hoje dentro do Brasil. Além de ser uma péssima também influência moral para vários jovens e crianças aqui no Brasil. As atitudes do Gabigol são atitudes tenebrosas. Para quem não sabe, existe um exame de antidoping que ocasionalmente todo atleta tem que fazer, não só no futebol, mas em outros esportes. Inclusive, isso é um dos ônus de ser um atleta que ganha milhões. E uma das últimas vezes que o Gabriel teve que passar pelo antidoping, ele não quis fazer o exame, ele tratou mal a equipe que foi fazer, aqueles profissionais, ele distratou. Isso gerou um problema gigantesco, porque aqueles profissionais denunciaram ele foi suspenso, ele ficou sem poder jogar pelo Flamengo, teve que correr um processo na justiça para ele poder voltar a jogar. Ele pôde voltar agora, mas o processo não está correndo, ele pode ficar mais um ano sem poder jogar. Deu prejuízo para o Flamengo, prejuízo para os patrocinadores, prejuízos para a comissão técnica, além do péssimo exemplo que ele deu, de forma escrota que ele tratou aqueles profissionais que estavam ali cumprindo o trabalho deles. E até se entende que ele tenha questionamentos a se fazer a respeito de algumas coisas, mas jamais ele poderia ter atrapalhado ali o doping ou tão pouco tratado mal aqueles atletas, entendeu? Assim como ele já tratou mal o treinador, tratou mal colegas de trabalho, assim como ele deu chilique no vestiário do Benfica, uma série de comportamentos ridículos que ele teve no decorrer do tempo e que passa um exemplo horroroso, como eu falei, para todo mundo que o admira pela popularidade que ele acabou recebendo, de forma que sinceramente não é nem justa, tá? Se a gente falar esportivamente, para quem entende de futebol, sabe que o Gabigol é muito mais popular do que ele deveria ser pelo que ele joga. Hoje em dia ele não consegue nem jogar. Ele nem é titular, ele fica na reserva, e às vezes nem na reserva ele fica, porque ele não tá aguentando correr, disputar bola, ele não finaliza, ele não consegue hoje mais produzir o suficiente para ser um jogador útil dentro do Flamengo. Ele não faz um gol, não sei nem há quanto tempo. Você vê para onde está caminhando a carreira dele. E pior do que para onde está caminhando a carreira dele é o que ele está causando de consequência com a imagem dele na sociedade como um todo. Aí agora é um jogador que simplesmente foi lá e fez uma festa no meio da semana, regada a um monte de bebida, e a tirar de conclusão pelo que a gente escuta pela música dele, devia estar cheio de bebida, puta e droga no meio da semana, enquanto ele tá jogando absolutamente nada pelo time dele, ainda tava suspenso, criando problema para todo mundo por causa do problema que ele criou com doping. Ele ainda utiliza a camisa de um outro clube, que é a camisa do Corinthians, além de vários outros problemas, gente, vamos entrar em detalhes aqui porque eu não quero focar no assunto futebol. Ele gera um prejuízo enorme para o Flamengo. Ele usa a camisa de um time que é uma empresa concorrente à empresa que patrocina o Flamengo. Ele gera um problema para quem tem loja do Flamengo, porque ele perdeu a camisa 10 e agora ninguém quer mais comprar a camisa que tá lá na loja escrito Gabigol. Ele ajudou a divulgar a camisa nova do Corinthians, fazendo uma publicidade pro clube que é rival, entendeu? E assim, eu nem me importo, não tem nada contra o Corinthians não, assim, falando como flamenguista, inclusive, tá? Eu quero que vocês entendam o tamanho da consequência de tudo que ele vem fazendo, do comportamento irresponsável e estúpido dele. Ele mente depois que a foto vaza, ele mentiu dizendo que a foto era uma montagem. E aí, o jornalista que divulgou aquela foto passa a ser ameaçado pela torcida do Flamengo, atacado, porque se é mentira, se o Gabigol solta uma nota oficial falando que é mentira, então quem é o mentiroso é o jornalista que soltou a foto. O jornalista é atacado. Aí o Flamengo fala, então vamos fazer uma perícia para provar que é mentira. Aí o Gabigol recua e fala que na verdade a foto sim é verdadeira. Ou seja, ele difama um jornalista, além dele cometer o erro, ele mente descaradamente para todo mundo através de uma nota oficial. 3 dias depois ele aparece para dar desculpa e ele diz que usar camisas de times diferentes é uma cultura comum na periferia. O sujeito que ganha muito mais do que a maioria dos brasileiros desde os 15 anos de idade, 16 anos de idade, que hoje ganha mais de 1,5 milhão de reais de empresas, patrocinadores do Flamengo, da torcida, que mora numa mansão na Barra da Tijuca, que era onde ele estava fazendo uma festa particular dentro da casa dele, com pessoas que ele nem conhece direito, ainda é burro, bota pessoas que nem são leais a ele dentro da casa dele. Ele ainda vem com esse papo de periferia para se justificar, tentando manipular como se ele fosse alguém da periferia, sendo que ele não é ninguém da periferia. Ele é um cara que anda de carro importado, que voa de avião, que está cercado por seguranças, que tem dinheiro para enfiar no rabo até explodir, e vem com esse papinho de periferia, absolutamente patético. Então, assim, o Gabriel Barbosa, assim como vários outros jogadores de futebol, hoje eu digo ele porque ele é o mais popular jogador
dentro do Brasil, atuando aqui, é um péssimo exemplo para a sociedade, é um péssimo exemplo do que é o brasileiro trabalhando, do que é o brasileiro se comprometendo e interagindo economicamente e socialmente com outras empresas, com outros países. Lamentavelmente, ele é esse exemplo horroroso, ele é esse exemplo horroroso para toda criança, para todo moleque novo que pode estar se inspirando nele por ver ele como uma referência pela popularidade que ele tem. Então é lamentável, ele vai sair do Flamengo agora na metade do ano, eu não sei para onde ele vai, para que clube ele vai, e vamos ver se nesse próximo clube ele consegue sair de lá sendo respeitado, sendo admirado, coisa que ele não conseguiu fazer em nenhum clube que ele passou. Tem algumas nuances a respeito desse caso também, mas é um papo para outro vídeo, a gente pode trocar essa ideia depois, a questão econômica aqui do Brasil, mas enfim, o fato é que o Gabriel é um grande problema, não só para o Flamengo, não só para o futebol, ele é um grande problema para o Brasil pelo que representa e pela imagem que ele passa e pelo exemplo que ele dá para todo mundo. Valeu por esse vídeo, é só mais uma vez. Se gostou, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like.